Tecendo Saberes, aula 25 da semana do dia 9 ao dia 13 de novembro, tá? Nós temos aí uma curiosidade sobre reciclagem, tá? Então vamos lá. PET, para que te quero? Então, conheça as vantagens e as desvantagens desse material comum em garrafas de bebidas. Não precisa procurar muito, pois é bem fácil encontrá-lo, o PET, que significa, polietileno terefitalato. É usado na fabricação de uma porção de coisas, como garrafas de refrigerante, águas, sucos, óleos comestíveis, medicamentos, produtos de higiene, limpeza e de cosméticos, além de ser usado para a fabricação de fibras textis. Embaixo, nós temos aí o depoimento de Antônio Duarte, de 34 anos, que ele é eletricista no Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Esse depoimento foi dia 25 de março de 2010. Então, eu peço nesse momento que vocês pausem o vídeo, façam a leitura do depoimento e vocês vão descobrir uma curiosidade muito legal que o Antônio Duarte fez. Considerando que vocês fizeram a leitura do texto, descobriram o que o Antônio Duarte fez, vocês vão responder as questões A, B e C. No exercício número 2, nós vamos utilizar de cálculos, tá? Letrinha A. Quanto Antônio teria gasto para construir uma casa de madeira tradicional? Isso mesmo, tá? O Antônio, ele utilizou de dar garrafas PETs para a construção de uma casa, tá? Então, vocês vão fazer as continhas necessárias aí e vão colocar aí, tá certo? B. Qual é a diferença? Apareceu a palavrinha diferença. Diferença, eu sei que eu vou fazer uma continha de menos, tá? Entre a quantidade de dias que Antônio levou para construir a primeira casa e a quantidade de dias que ele passou a demorar para fazer a mesma construção. Então, na primeira casa ele levou muitos dias, porque ele não sabia como ele ia fazer direito, Ele levou 30 dias. E na segunda casa, vocês leram o texto? Quantos dias ele levou para fazer? C. Com o mesmo projeto, quantas casas podem ser construídas com 64 mil reais, E uma casa, na primeira casa, ele gastou 8 mil reais. E com 64 mil reais? Então, vocês vão fazer uma divisão dos 64 mil reais dividido por 8 mil reais. Uma dica, corte os zeros, tá bom? Na 3, Vânia trabalha em um artesanato fazendo banquinhos com garrafas PET. Ela usa 32 garrafas de 2 litros para fazer cada banquinho. Vânia pretende fazer uma dezena e meia de banquinhos para vender. Já tem a metade das garrafas necessárias para realizar o trabalho. Quantas garrafas faltam para a confecção dos bancos? Então, aí vocês vão ter que calcular, Uma dezena e meia vezes, aqui são 15, vezes as 32 garrafas. Então, nós temos aí uma continha de vezes. Depois, o resultado que deu, vocês vão dividir por 2, porque é 2 litros, tá? Então, vamos lá. Medida da superfície à área. Jair está cobrindo o tampo da mesa com folhas de papel sulfite. Observe e responda. Então, Jair utilizou uma medida não padronizada, que é as folhas de sulfite, para calcular quanto que mede aí esse tampo de mesa, tá? Então, vocês vão observar o que Jair está fazendo e responder a questão A e B. No exercício 2, observe e complete. O pai de Lucas azulejou a parede da pia. Ele usou quantos azulejos? Olhe, faça a contagem e responda. B. Já o tio de Lucas cobriu o tampo na mesa usando o mesmo tipo de azulejo. A área do tampo da mesa é D, então vamos ver lá a diferença aí. Foi menos azulejo que ele levou aí para fazer, tá bom? Tem uma atividade prática, fica a critério do professor se vocês fazem essa atividade ou não. E vamos para a página 121. A página 121 tá lá, considere o quadrado como unidade de medida da superfície. Letrinha A, pinte de azul as regiões planas, que tem a área de 8 unidades.
E de verde, as que tem a área de 9 unidades. E de laranja, as demais regiões planas. Então, aqui vocês estão vendo uma região plana. Então, para saber aí a cor que deve pintar, vocês vão contar a quantidade de quadradinhos. Então, nessa primeira imagem, tem 8 quadradinhos, 8 unidades. Então, aqui vocês vão pintar de azul. E vocês vão fazer a contagem das outras regiões e para saber a cor que deve ser pintada. Seguindo embaixo, Fernando quer decorar essa parede de seu quarto. Ele tem 2 tipos de placa, a e a B. Letrinha A, usando só a placa A, de quantas placas ele precisará? Então, se nós colocarmos essa plaquinha A aqui, quantas placas você acha que ele vai utilizar? Lembrando que a placa A é 2 plaquinhas dessa B. Esse quadradinho aqui é equivalente à metade da plaquinha da A, tá certo? Com essas dicas, vocês vão responder essas questões. Agora, aqui para baixo, unidade padronizada de medida. Então, nós temos aqui a 1 centímetro quadrado, tá? Então, para a gente calcular áreas menores, a gente utiliza essa unidade de medida. Então, a gente imagina que a figura tem esse quadradinho e faz a contagem. Então, no primeiro exemplo aqui está falando, ó, dizemos que uma região quadrada com lados de 1 centímetro tem área de 1 centímetro quadrado. Indique qual área das figuras seguintes em centímetro quadrado. Então, aqui vocês vão somar, ó, calcular. Letrinha A, tá? A letrinha A aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 metros quadrados. Calcule a B e a C. Questão B, a questão 2, a malha quadriculada abaixo tem quadradinhos com 1 centímetro de lado. Desenhe nelas 3 regiões planas diferentes, cada uma com a área de 4 centímetros quadrados. Então, se a gente for considerar o exercício número 1 que nós fizemos lá em cima, tem várias regiões planas que você pode pegar como exemplo. Só que aqui tem que ter 4 centímetros quadrados. 3. Simetria. Simetria é quando nós fazemos uma imagem semelhante à inicial. Então, aqui vocês vão fazer uma imagem simétrica, utilizando a mesma quantidade de medidas do lado de cá, na questão A e questão B. E depois vocês vão responder as questões. Atividade prática. Dizemos que uma região quadrada com lados de 1 metro tem área de 1 metro quadrado. Sabendo disso, colhem 4 folhas duplas de jornal. Em seguida, faça as medições e os recortes necessários para obter uma região plana com a área de 1 metro quadrado. Essa questão também vai ficar a critério do professor de classe se vai desenvolver ou não, certo? 4. O quarto de Ana tem o piso com forma retangular, com 5 metros de comprimento e 3 metros de largura. Calcule e responda. Depois veja como os colegas calcularam. Então, para a gente calcular a área desse quarto, né? O que acontece? Nós temos que multiplicar 5 por 3 e nós vamos ter a área retangular. 5. A Organização Mundial da Saúde recomenda que cada cidade tenha no mínimo 12 metros quadrados de área verde por habitante. Sim, isso daí é uma preocupação com o meio ambiente. Baseando nessa informação, vocês vão responder aí as primeiras questões da página 124. Podem sim usar uma calculadora, tá bom? Letrinha A. Quantos metros quadrados de área verde deve ter, no mínimo, uma cidade com 180 mil habitantes? Então, para cada habitante, tem direito a 12 metros quadrados. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão calcular multiplicando 12 vezes os 180 mil habitantes, tá certo? Vocês vão ter um total de área que eles têm direito. Na B, uma cidade com 468 mil metros quadrados tem uma área verde de 52 mil habitantes. Está de acordo com essa recomendação? Por quê? Então, vocês vão analisar aqui
se está de acordo ou não. Que jeito? Vocês vão fazer uma divisão, tá? 468 mil dividido por 52 mil. Como que eu faço essa divisão, gente? Vamos cortar os zeros? Corta os zeros que fica mais fácil, tá bom? E a resposta vocês vão ver, ou sim ou não. O que vocês precisam saber, né? Se a resposta for mais do que 12 metros quadrados, sim, né? Está dentro das recomendações. Agora, se for menos, na divisão de vocês, for menos de 12 metros quadrados, então a resposta é não. Saiba mais, 1 quilômetro quadrado é a área de uma região quadrada com 1 quilômetro de lado. A área total do Brasil é de aproximadamente 8.512.767 quilômetros quadrados. O maior estado brasileiro é o Amazonas, com uma área aproximadamente de 1.568.149 quilômetros quadrados. O menor estado brasileiro é Sergipe, com a área de aproximadamente 21.918 quilômetros quadrados. O Distrito Federal tem a área aproximada de 5.780 quilômetros quadrados. Baseado nessas questões, responda a 6, tá? 7. Os estados brasileiros estão distribuídos em 5 regiões, como estão mostradas neste mapa. Observe e responda. Então, vocês vão observar o mapa da direita para responder a questão A, B, C e D. O 8. Com base nessas informações, use uma calculadora para descobrir a área do Rio Grande do Sul e registre aqui. Então, vocês vão pegar as informações das 3 bolinhas abaixo e calcular, tá certo? 9. Observe as áreas indicadas em quilômetros quadrados. Então, nós temos aí 27.779 quilômetros quadrados. 340.112 quilômetros quadrados, 1.247.955 quilômetros quadrados e 564.732 quilômetros quadrados. Elas são áreas de aproximadas dos 4 estados citados abaixo. Consulte o mapa da página anterior e registre a área de cada um. Então, vocês vão observar o mapa da página 124 e registrar, certo? E aqui nós encerramos a nossa aula de matemática de hoje. Até a próxima!